Let's lift our hands and worship God. Vamos levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor. Father, we come before you in the name of Jesus. Pai, nós chegamos diante do Senhor no nome de Jesus. We thank you for the word of God. E nós te damos graças pela palavra de Deus. We thank you for this church. Nós te damos graças por essa igreja. We thank you for this anointed leadership. E nós te damos graças por essa liderança ungida. Lord, we ask today, Senhor, nós pedimos que hoje that you anoint me and these lips of clay, que o Senhor me unja e esses lábios de barro, that I may speak forth your word with excellence, accuracy and boldness. Para que eu possa falar a tua palavra com excelência, com precisão e com ousadia. And the word will come forth unhindered and unchecked by any outside force. Senhor, e que a palavra flua de mim e que ela não seja impedida por nenhuma força exterior. Now we thank you, Lord, Senhor, nós te damos graças for agora revelation knowledge. pelo conhecimento que vem da tua We revelação. thank you E nós te damos graças for miracles and signs and wonders. por milagres, sinais e prodígios. We thank you, Lord, Nós te damos graças, Senhor, that we'll never be broke another day in our porque lives. nós nunca mais viveremos em pobreza nenhum dia de nossa In vida. the name of Jesus. Em nome de Jesus. Can you shout amen? Você pode gritar amém? Amém. Aleluia. Amém. Well, I bid you greetings in the name of Jesus Eu trago saudações para vocês em nome de Jesus. from Chicago, USA, Saudações ali de Chicago, nos Estados Unidos, where it is snowing and very cold. onde está nevando e muito frio. I want to, before I get started, E antes de iniciar, I want to introduce to you my wife's sister, Veronica. eu quero apresentar para vocês a minha esposa, a irmã Verônica. And I want her to come up and say a word. E eu quero que ela venha aqui e compartilhe um pouquinho com vocês. Davi. Praise the Lord, Brazil. Louvado seja o nome do Senhor, Brasil. Amém. I'm saying praise the Lord to the seed of Abraham. Eu estou dizendo, louvado seja o nome do Senhor, a semente de Abraão. Amém. For the Bible says that if we are the seed of Abraham, Porque a Bíblia nos diz que nós somos semente de Abraão. we are heirs Nós somos herdeiros. according to the same promise E nós somos herdeiros de todas as mesmas promessas that God promised Abraham thousands of years ago. que Deus prometeu a Abraão há milhares de anos atrás. The word of God never gets old. A palavra de Deus nunca envelhece. When we find out who we are in Christ, Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, that's an eternal truth. essa é uma verdade eterna. Pastor Winston and I used to work in computers. O pastor Winston e eu costumávamos trabalhar com computadores. And computer programs are outdated every 3 months. E você sabe que os programas de computador ficam já ultrapassados a cada 3 meses. But the word of God endures forever. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Amen. Amém. So when God gives us a promise, Então, quando Deus nos dá uma promessa, it stands forever. ela permanece firme para sempre. When God gave me a promise Quando Deus me deu uma promessa, in Psalm 37:4, no versículo 4 do Salmo 37, that if I would delight myself in the Lord, e ele me disse que quando eu me deleitasse no Senhor, He would give me the desires of my heart. ele me daria os desejos do meu coração. I delighted myself in the Lord. Então eu passei a me deleitar no Senhor. And He gave me a husband. E ele me deu um esposo. Isn't this a good promise fulfilled by God? Essa não é uma promessa que Deus cumpre de uma maneira linda, maravilhosa? Amém? Amen. Amém. And I've learned from my husband E eu aprendi com meu esposo. and from the Word of E God aprendi da palavra de Deus that we are to walk by faith que nós temos que andar por fé and not by sight. e não por vista.
Romans 4:13 Romanos capítulo 4, versículo 13, said that God gave Abraham the world. diz que Deus deu a Abraão a palavra. And Galatians 3:18 E em Gálatas 3:18 says that God gives us things and Abraham things by promise. a palavra diz que Deus nos dá a nós, como deu a Abraão, as coisas que vêm através das promessas. God gave Abraham seed by a promise. Deus deu uma semente a Abraão, que foi fruto da promessa dele para com Abraão. Abraham believed the promise for a son. Abraão creu na promessa de Deus de que ele teria um filho. He spoke faith. E ele falou em fé. The image grew on the inside of him. E aquela imagem cresceu dentro do interior de Abraão. And he and Sarah had a son. E ele e Sara tiveram um filho. And that is the way we have learned E essa é a palavra que nós temos aprendido. to receive every promise from God. De receber cada uma das promessas de Deus. Is to know that God is talking directly to us through His E Word. saber que Deus fala diretamente com cada um de nós através de sua palavra. So if in Psalm 112, Então no Salmo 1:12, if God promises that wealth and riches will be in my house, se Deus promete ali que as riquezas e os bens estariam dentro da minha casa, then I believe it and I speak it. então eu devo crer e devo falar. Because what God promises, Porque aquilo que Deus promete, He will perform it. Ele vai cumprir. I don't have to perform it. Eu não tenho que cumprir. You don't have to perform it. Você não tem que cumprir. Believe God. Creia em Deus. Speak His promises. Fale as suas And promessas. He will bring these things to pass. E Ele fará com que elas se realizem. He will bring blessing for your children. E Ele vai trazer a bênção dele sobre os teus filhos. He will bring peace in your communities. Trará paz na sua comunidade. He will bring health in your bodies. Trará saúde para o seu corpo. He will bring love in your marriages. Trará amor dentro do seu casamento. Just find the promise of God Simplesmente creia na promessa de and Deus. believe it in with all of your heart. E creia nessa promessa com todo o seu coração. And believe that you receive it E creia que você já recebeu. before you see any evidence of it. Mesmo antes de ver qualquer evidência de que ela virá. And that is our walk of faith. E isso é andar por fé. We love you Nós amamos vocês. and we thank Past Bishop and Sister Robson Nós agradecemos Lucia. ao Bispo Robson e sua esposa, a Bispa Lúcia, for welcoming us here. por nos dar as boas-vindas a esse lugar. And may God bless E you. que o Senhor te abençoe. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Amém. Let's open our Bibles Vamos abrir a nossa Bíblia to Romans chapter 1. em Romanos no capítulo 1. This is the scripture we started with this morning, Esse é o versículo que nós começamos a compartilhar nesta manhã. and we're going to continue in our teaching. E nós vamos continuar o nosso ensino sobre isso. Romans chapter 1, verses 16 and 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Now let's examine that scripture, Agora vamos ver essa escritura. because verse 17 says, the just shall live by faith. Porque o versículo 17 diz que o justo viverá pela fé. The just is you and me. O justo é você e eu. The people who have been justified by God in the sight of God by the blood of Jesus. Aqueles que foram justificados aos olhos de Deus por causa do sangue de Jesus. We shall live by faith. E nós devemos viver pela fé. Now, what is faith? Agora, o que é fé? Because many of God's people may not know what faith is. Porque muitos dos filhos de Deus não sabem o que a fé é. And if you don't know what faith E se is, você não sabe o que é a fé, how can you live by faith? como é que você vai viver pela fé?
Why do we have to have faith? Por que nós temos que ter fé? Well, first of all, Agora, em primeiro lugar, over in Hebrews chapter 11, em Hebreus, no capítulo 11, in verse 6, no versículo 6. please come over there with me. Vamos ler lá, Hebreus 11, versículo 6. Hebrews chapter 11 and verse 6. Hebreus 11, versículo 6. In Hebrews chapter 11 and verse 6 it says, "But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him." O verso diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. So why faith? Então, por que fé? You need faith to please God. Você precisa de fé para agradar a Deus. We all need faith to please God. Todos nós precisamos de fé para agradar a Deus. The Bible talks about the children of Israel who came out of Egypt. E a Bíblia nos fala sobre os filhos de Israel que saíram do Egito. Now today we studied this same lesson Essa manhã nós estudamos esse mesmo assunto and we talked about living in Egypt. e nós falamos sobre o que era viver no Egito. And Egypt is a type of bondage. Agora, o Egito tipifica a escravidão. Now, a lot of God's people Agora, muitas das pessoas que são filhos de Deus would be like the Pharisees in the time of Jesus seriam como os fariseus nos dias de Jesus, when he walked the earth. quando ele caminhou por essa terra. Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Jesus disse: você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. But this is what they said to Jesus. Mas isso é o que eles respondiam para Jesus. We be Abraham's seed. We're not in bondage to any man. Nós somos semente de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Now here's the problem. Agora, aqui tem um problema, They were in bondage, porque eles estavam em escravidão, but did not know it. mas não sabiam. Jesus said to them, Jesus disse para eles: "Your father is the devil." o pai de vocês é o diabo. And they got mad at Jesus. E eles ficaram com muita raiva de Jesus. Now notice what he said. Agora perceba o que Jesus disse: You shall know the truth, vocês vão saber conhecer a verdade, and the truth shall make you free. e a verdade vos libertará. Now, Agora, they were in bondage. eles estavam em escravidão. Today we talked about E bondage. nessa manhã nós falamos sobre escravidão. They were in a land of not enough. Eles viviam na terra do não há suficiente. God promised them the promised land, Agora Deus prometeu que eles iriam para a terra prometida, the land of Canaan. a terra de Canaã. They were supposed to go from the land of not enough E eles deveriam sair de uma terra onde não havia o suficiente into the land of just enough, e entrar na terra do simplesmente suficiente, em cima da which is risca. the wilderness, E é o deserto. into the land of more than enough, E aí eles entrariam na nova terra onde há mais do que suficiente, which is Canaan. que é Canaã. That is what God promised you. Esta é a promessa de Deus para você. God never promised you not enough. Deus nunca te prometeu que você teria menos do que o suficiente. God never promised you just enough. Deus nunca te prometeu que você teria somente o suficiente. God never promised you, he promised you more than enough. Mas a promessa dele é que você terá mais do que o suficiente. If you are not having more than enough, Se você não está tendo mais do que o suficiente, you have not yet come into the perfect will of God. então você ainda não entrou na perfeita vontade de Deus. And I have come to town E eu vim a esta to cidade help you get more than para te enough. ajudar a ter mais do que o suficiente. All right. Amém. Now let's look at this. Agora vamos ver o que diz aqui. Without faith, it's impossible to please God. Sem fé é impossível amar a Deus, adorar a Deus. Let's go over to 1 Corinthians chapter 10. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 10. I'm going to read starting at verse 1 and I'll read through verse 5. Eu vou começar a ler do versículo 1 até o versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 10. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, but were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ.
But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Portanto, não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. All right. Notice what he said. Agora observe o que diz aqui. God was not pleased with them. Deus não estava se agradando deles. Now, I'm going to take you to some scriptures, Agora eu vou levar vocês através da Bíblia, because I want to teach you what he taught me. porque eu quero te ensinar aquilo que Deus me ensinou. They were coming out of Egypt. Eles estavam saindo do Egito. They had been in Egypt for some 430 years. E ficaram no Egito mais ou menos 450 anos. Now they were coming out. E agora eles estavam saindo. They were headed to Canaan. Estavam indo para Canaã. They were supposed to go through the E eles wilderness, tinham que passar pelo deserto. not stay in the E wilderness, não permanecer no deserto, but go through the mas wilderness. passar pelo deserto. So now, Então agora, as they're coming out, quando eles estão saindo, God was working miracles. Deus estava fazendo milagres. They came up to the Red Sea, Eles chegaram até a beira do Mar Vermelho and they began to cry unto Moses. e eles começaram a clamar para Moisés. Why did you bring us up here to this Red Sea? Por que você nos trouxe aqui à beira do Mar Vermelho? And now Pharaoh is after us, E agora Faraó está atrás de nós and he would kill us. e ele vai nos matar. We should have died in Egypt. Nós poderíamos ter morrido no Egito. So Moses then, by the instruction of God, Então Moisés, através da instrução que ele recebeu de Deus, took his staff pegou o seu cajado, a sua vara, and held it out over the sea, e apontou ela para o mar. and a miracle took place. E aí um milagre aconteceu, The water split. porque as águas se abriram. Then they went across the Red Sea E eles então atravessaram o Mar Vermelho on dry land, em terra seca, while the waters were up in a heap on both sides. enquanto que as águas eram como paredes ao lado deles em ambos os lados. That was a miracle. Isso foi um milagre. It was impossible. Era impossível de que isso naturalmente notice acontecesse, mas perceba, God led them into the impossible on purpose. Deus permitiu que eles fossem para uma situação impossível de propósito. God is leading you into the impossible on purpose. E Deus está te levando para situações impossíveis de propósito. 1 John 4:4 Em 1 João 4:4 says, "Greater is he that is in me than he that is in the world." diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. God himself is in you. Deus mesmo está dentro de você. Jesus is in you. Jesus está em você. The Holy Spirit is in O you. Espírito Santo está em você. Now, Agora. but he wants to show out. Mas Ele quer vir à luz. Ele quer que as pessoas vejam Ele em você. He wants to show through you who he E is. Ele quer mostrar através de você quem Ele é. But for you to let him do that, Mas para que você permita que Ele faça isso, he leads you into the impossible on purpose. Ele te leva a uma situação impossível de propósito. So now, Então, they go into the wilderness, eles passam para o deserto, the land of just enough. a terra que só tinha o suficiente. Now there is nothing to eat, Não havia nada para comer, nothing to drink, não havia nada para beber, there's no shade, não havia sombra, there's cold at night, era frio à noite. and God supplied everything. E Deus supre cada uma das necessidades. He gave them manna from heaven. Ele deu para eles maná que veio do céu. Even when they wanted meat, he made a quail or a fowl come
and gave them fowl to E eat. mesmo quando eles começaram a clamar por carne, ele permitiu que as cordonices viessem do céu e estavam ali para eles pegarem. He had Moses to get water out of a rock. E ele fez com que Moisés tocasse, desse uma palavra à rocha e ela brotasse água. He had them to come, a cloud to follow them to supply shade and cool in the day. E ele tinha uma nuvem que estava sobre eles todo o tempo para que eles tivessem sombra durante o dia. He had a pillar of fire to keep them warm at night. E eles tinham uma coluna de fogo que os mantinha aquecidos durante a noite. This is the same God that's with you. Este é o mesmo Deus que está ao seu lado. He is the same God that will provide for you. E ele é o mesmo Deus que vai suprir as suas necessidades. Some people tell me, Algumas pessoas me dizem, in some countries that I go em into, alguns lugares em que eu vou, I preach about how God has blessed me, eu prego como Deus tem me abençoado. and they say to me, you are blessed because you are in the USA. E eles dizem para mim, você é abençoado porque você vive nos Estados Unidos. I said, wrong, my friend. E eu disse, você está errado, meu amigo. There are many people in the USA Porque existem muitas pessoas nos Estados Unidos that's just as poor as people in the other que countries. são tão pobres quanto pessoas em outros países. I'm blessed because I know Jehovah Jireh. Eu sou abençoado porque eu conheço Jeová Jireh. He is my Lord and my God. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Now, Agora. I'm going to show you Eu vou mostrar para vocês, tonight essa noite, how to use your faith como utilizar a sua fé to do the impossible. para fazer o que é impossível. Tonight, Nessa noite, I'm going to show you. eu vou te mostrar. So now first, Então, em primeiro lugar, pleasing God. nós temos que agradar a Deus. So the people, the children that came out of Egypt Então, aqueles filhos de Israel que saíram do Egito, did not please God eles não agradaram a Deus, because they would not use their faith. porque eles não usaram a fé que eles tinham. They came out of Egypt Eles saíram do Egito, into the wilderness entraram no deserto and they died there. e morreram ali. Why? Por quê? Go to Hebrews chapter 4. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 4. Hebrews chapter 4. Hebreus capítulo 4. Let us therefore fear lest the promise being left of us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. As he has said, I have sworn in my wrath, if they shall not enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Versículo 1 diz assim no capítulo 4: Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Now listen at this. Agora ouça o que eu estou te dizendo aqui. This book Esse livro, is full of promises. ele está cheio de promessas. The promises are from God. As promessas vêm de Deus. Jesus died Jesus morreu and paid the e price pagou o preço for these promises. por cada uma dessas promessas. He rose from the dead. Ele levantou dos mortos. He is now seated at the right hand of the Father Está agora sentado à direita do Pai. and making intercession for you. E Ele está intercedendo por você. Now, this book Agora, este livro is the last will and testament. é o último testamento de Deus. When somebody dies, Quando uma pessoa they morre, leave a will. elas deixam um testamento. This is the will. Esse aqui é o testamento. This new covenant. Esse é o Novo Testamento. You can read in here Você pode ler aqui what you have inherited. aquilo que você herdou. My friend, Meu amigo,
You do not pay for inheritance. Você não paga para receber uma herança. Inheritance is free. As heranças vêm de graça. It was left you in the will. Elas foram deixadas para você no testamento. Now, a lot of people Agora, muitas pessoas don't know what is in the will. não sabem o que está aqui nesse testamento. They have never read the will. Nunca nem sequer leram o testamento. So they are ignorant of God's promises. Então eles são ignorantes com relação às promessas de Deus. But other people Mas outras pessoas have read the will que leram o testamento and have not received the promises e que ainda não receberam as promessas, because they don't know how faith works. é porque eles ainda não sabem como é que a fé funciona. They don't know how to transfer the promises from the book into their lives. Eles não sabem como transferir essas promessas de dentro do livro para dentro da vida deles. Now, listen at this. Agora ouça o que eu vou te dizer. The Bible says A Bíblia diz that for unto us was, verse 2, was the gospel preached, as well as unto them. The word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. No versículo 2 diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada ou misturada de fé por aqueles que ouviram. Now listen at this. Então ouça o que eu vou te dizer. They heard it, Eles ouviram, but they didn't mix it with faith. mas eles não misturaram com fé. Now let's take an example Agora vamos ver um exemplo aqui, of a scripture. dentro das escrituras. Right now, Agora mesmo, I have our whole church eu tenho uma igreja inteira confessing this scripture. que está confessando as escrituras. Put something right there, we're coming right back. E aquilo que está, põe o seu dedo marcando aí, nós And vamos let's go to voltar. Psalms 115, verse 14. E nós vamos abrir no Salmo 115, versículo 14. Psalms 115, verse 14. Salmo 115, versículo 14. If you have it, say praise the Lord. Se você já abriu, diga glória a Deus. Here's what it says. Olha o que diz aqui. The Lord shall increase you more and more, you and your children. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. The Lord O Senhor shall increase you vai multiplicar more and more, cada vez mais, and more, mais, and more, e 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 mais, and more. e mais. You and your children. Vocês e os seus filhos. Amém. This is a promise from God. Esta é uma promessa de Deus. If you are at the same place this year as you were last year, Se você está na mesma situação este ano em que você estava no ano passado, then you have not gotten into the promised land of this scripture. então você não entrou na terra prometida que a Escritura nos promete. Now, Agora, if that's not the case, se não for esse o caso, it doesn't please God. isso não agrada a Deus. You must hear that. Você tem que ouvir o que eu estou te falando. God is not pleased in people who wouldn't take his promises. Deus não se agrada das pessoas que não recebem as suas promessas. Every one of us. Cada um de nós. The promised land is not only a privilege. A terra prometida não é simplesmente um privilégio, The promised land is a responsibility. mas a terra prometida é uma responsabilidade. We must go into the Nós promised land. temos que entrar na terra prometida. So the Lord Então assim o Senhor shall increase me vai nos multiplicar more and more, e vai nos dar mais e me mais, and my children. para mim e para os meus filhos. Every year Todos os anos I'm increasing. eu estou sempre multiplicando. Every year. Todos os anos I'm increasing. eu estou aumentando. I'm increasing in money. Estou multiplicando em I'm dinheiro, increasing in love for my wife. multiplicando em amor pela minha esposa, I'm increasing in membership.
multiplicando em membros da minha igreja, I'm increasing in places I go to preach. multiplicando em lugares em que vou pregar. Why? Por quê? Because the Lord Porque o Senhor promised me me prometeu to increase me. que Ele me faria multiplicar More cada vez and more mais and more e mais and more. e mais. Now, Agora, the word must be mixed with faith. a palavra tem que estar misturada com fé. How do I mix it? Como é que eu misturo? See this here? Tá vendo aqui? This is the mixer. Aqui que está o My tongue. o misturador, é a minha língua. I put the scripture in my mouth Eu ponho as escrituras, a Bíblia na minha boca. and I say it over and over every day. E eu digo e repito todos os dias, dia após dia. The Lord shall increase me more and more, me and my children. O Senhor me fará multiplicar a mim e aos meus filhos. The Lord shall increase me more and more, me and my O children. Senhor vai me fazer multiplicar a mim e aos meus filhos. Here's what I want you to do. Eu quero que você faça isso. Take that scripture, Pegue esse versículo. say it 10 times a day E eu quero que você diga esse versículo 10 vezes por dia. for 40 days Por 40 dias. and you'll go into the promised E land. você vai Hey! entrar na terra prometida. Amém. What my wife said, O que a minha esposa disse. you don't do it. Você não faz. The Lord increases you. É o Senhor que te aumenta. You don't have to think it out. Você não tem que ficar pensando como é que vai The acontecer. Lord increases you. O Senhor é quem vai te aumentar. You may say, I don't have much education. Você diz, mas eu não tenho muita dedicação. It does not make any Não difference, my friend. importa, não importa. The Lord promised to increase O you. Senhor é que promete te multiplicar. You might say, I come from a poor family. Você pode dizer, eu venho de uma família It pobre. makes no difference. Isso aí não faz diferença The nenhuma. Lord shall O increase you. Senhor é que vai te multiplicar. I want you to get that. E eu quero que você perceba isso. Because this year, next time, Porque nesta or next época, time this year, no ano que vem, if you say this scripture se você tiver falado a escritura 10 times a day 10 vezes por dia, for 40 days, por 40 dias, I believe eu creio no one in here, que nenhum aqui, if you say that se scripture, você disser esse you versículo, will not be at the same place se você fizer isso, você não vai continuar no mesmo next lugar year no ano que vem, as you were this year. no lugar em que você está hoje. God is going to profit you. Porque Deus vai te dar lucro, vai te fazer crescer e multiplicar. Now, Agora, without faith, sem fé, it is impossible to please God. é impossível agradar a Deus. Why do you need faith? Por que você precisa de fé? Number one, Primeiro lugar, to please God. para agradar a Deus. Why do I need faith? Por que eu preciso de ter fé? Number two, Número 2, to inherit the promises of God. para herdar as promessas que me foram feitas. The Bible says in Galatians chapter 3, let's go over there. A Bíblia nos diz ali em Gálatas capítulo 3. Vamos abrir lá em Gálatas 3. The Lord shall increase you more and more, Galatians chapter 3. The Lord shall increase you more and more, you and your children. O Senhor vai te multiplicar cada vez mais, você e os teus filhos. Say that verse. Quero que você repita esse versículo. O Senhor vai me fazer multiplicar, eu e os meus filhos. Amém. Did they say it? Yes, I said. The Lord Say it is- again. Diga novamente. O Senhor vai me fazer multiplicar, eu e os meus filhos. Say it again. O Senhor me fará multiplicar, eu e os meus filhos. Say, the Lord shall increase me. Diga, o Senhor vai me fazer multiplicar, eu e os meus filhos. Say it again. Diga novamente, o Senhor vai me fazer multiplicar, eu e os meus filhos. Say it again. Novamente, o Senhor vai me fazer multiplicar, eu e os meus filhos. Say it again. Mais uma vez, vai me fazer multiplicar, eu e os meus filhos. God is telling me to show you something. Deus está me dizendo aqui para te mostrar uma coisa. When you
Hallelujah. When you say that verse, Quando você diz esse versículo, angels are moving. os anjos começam a se mover. I have you at Galatians chapter 3. Eu pedi para vocês abrirem em Gálatas capítulo 3. But let's go to one scripture before we get there. Mas vamos para um outro texto das Escrituras antes de chegarmos ali em Gálatas. I've got to teach you now. Porque eu quero te ensinar. Let's go again to Hebrews chapter 1. Vamos voltar ali para Hebreus no capítulo 1. Hebrews chapter 1. Hebreus capítulo 1. Verse 13 and 14. Versículo 13 e 14. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them, who shall be heirs of salvation? A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Angels, Anjos, ministering spirits. espíritos ministradores. I have caught a glimpse of an angel before. Eu já ensinei, já vi um pouquinho só sobre os anjos I antes. saw it for a moment. When I saw it by faith, I saw it in the spirit. Eu vi no Espírito, pela fé, rapidamente os anjos. And the angel was big, very big. E esse anjo que eu vi no meu Espírito, pela fé, era muito grande. But you cannot see him or them in the natural. Mas você não pode vê-los no natural. The Bible says sometimes though we entertain angels unaware. Às vezes, a Bíblia nos diz que muitas vezes nós recebemos anjos e os servimos e não sabíamos. But most of the time they are ministering spirits. Mas a maior parte das vezes eles são espíritos ministradores. You cannot see angels E você não pode ver os anjos with the natural eyes. com os teus olhos naturais. But they're there. Mas eles estão ali. When you got born again, Quando você nasce de novo, God assigned you an angel. Deus põe à tua disposição um anjo. The angel is with you right now. E o anjo de Deus está com você agora. He's in here right now. E ele está aqui agora. Now, let's look at chapter 2 and verse 1. Agora vamos ver o que diz no capítulo 2, versículo 1 de Hebreus. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Angels. Anjos. That verse is still talking about angels. Esse versículo ainda está falando sobre os anjos. And he said, how can we escape E diz, como então escaparemos if we neglect our angels? se negligenciarmos os nossos anjos? In this earth, Nesta terra, I believe, eu creio, according to Matthew chapter 24, de acordo com o que diz em Mateus no capítulo 24, that
tribulation is coming. de que haverá uma tribulação que virá. Earthquakes, Haverão terremotos, famines, haverá fome, wars. guerras. God wants you to be protected. E Deus quer que você seja protegido. But how can you escape Agora, como é que você vai escapar if you neglect the ministry of your angels? se você negligenciar o ministério dos anjos? Many of God's people Muitos dos filhos de Deus are not using angelic deliverance. não estão usando a libertação, a proteção angélica que eles They're têm. not using salvation that has been given to us by God that is done by angels. E eles não estão usando a salvação que nos foi dada por Deus e que é ministrada a nós através dos anjos. Every one of those promises, Cada uma dessas promessas, just about all of those promises, na verdade todas as promessas, take you into the impossible. elas vão te levar para uma situação impossível. You need angels. E você vai precisar You dos need anjos. supernatural help. Você vai precisar de ajuda sobrenatural. And they are all right there right now. E eles já estão lá, ao seu lado, nesse momento. Let's take an example. Veja só um exemplo. Go to 2 Kings chapter 6. Veja 2 Reis, capítulo 6. Woo! Glory to God. Every time I start talking about this subject, Todas as vezes que eu começo a falar sobre esse assunto, I get kind of excited. eu fico assim todo animado. Hallelujah! Aleluia! In 2 Kings chapter Em 6, 2 Reis, capítulo 6. this is where the man of God Aqui é quando o homem de Deus was giving the children of Israel estava dando para os filhos de Israel, the secrets mostrando para eles os to segredos which way the Syrian army was going to attack them. e dizendo como é que o exército da Síria estaria atacando o The povo de Israel. Syrian king O rei da Síria began to get angry começou a ficar irado, because every time they came to attack Israel, porque todas as vezes que ele tentava atacar Israel, Israel was ready for them Israel já estava pronto para aquela batalha, because they had been given advanced knowledge. porque eles tinham recebido um conhecimento antecipado. We call advanced knowledge revelation. Nós chamamos esse conhecimento antecipado de revelação. So now what happened? Então o que This- aconteceu? King said, there is a traitor in my camp. Esse rei disse: deve ter um traidor aqui no meio do meu arraial. And one of the servants said to him, E um dos servos então disse para ele: there's not a traitor, O king, não, rei, não há nenhum traidor aqui. for there is a prophet down in Dothan. Mas existe ali um profeta naquela cidade. And he knows what you're saying even in your E bedchamber. ele sabe tudo o que você diz, até mesmo no seu quarto. And the king got furious. E aí o rei então ficou furioso. He sent an army after him and said, go get him. E ele então enviou um exército atrás daquele profeta e disse: pegue esse profeta. So the army of Syrians surrounded Dothan by night. Então o exército da Síria foi e rodeou a cidade à noite. So the next morning, Então na manhã seguinte, the man of God and his servant Gehazi o homem de Deus e o seu servo rose up early in the morning. levantaram cedinho. And the man of God had his servant to probably fetch him some Brazilian coffee. E o homem de Deus possivelmente mandou o servo dele ir buscar um cafezinho brasileiro para acordar assim, né? So what happened? Então o que aconteceu? The servant goes out, O servo saiu para fora, he looks around olhou and see that he's surrounded, e ele viu que estavam cercados. and the man of God is surrounded, E o homem de Deus estava cercado. and he said, alas, master, Ele disse: mestre, what are we going to do o now? que nós vamos fazer agora? Let's go back to the Bible and Vamos read. ver o que a Bíblia diz. Verse 16. Versículo And the man of 16. God answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Versículo 16 de 2 Reis, capítulo 6, diz assim:
O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Now what happened? Agora o que aconteceu? Now, Veja, notice, perceba aqui. the young servant O servo, o rapaz, panicked, entrou em pânico, full of fear. ficou cheio de medo. He said, what are we going to do E now? ele disse: mestre, o que nós vamos fazer agora? The man of God said, cool it, man. E o homem de Deus falou: fica frio, rapaz. There be more with us than there be with them. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. And he said, Lord, E ele disse: Senhor, open his eyes. abra os olhos dele. And he opened the young man's eyes, E Deus abriu os olhos do rapaz. and he saw all the angels round about with chariots of fire. E ele viu então as colinas ao redor cheias de anjos e carruagens de fogo. And then Elisha prayed and said, Lord, blind them. E aí Eliseu então orou e disse: Senhor, segue esse And exército. the angels blinded every soldier. E aí os anjos foram e cegaram cada soldado daquele This exército. was one man Essa foi a oração de um homem. against a whole army. Veja só, um homem contra todo um exército. But that one man did not neglect the ministry of his angel. Mas aquele homem não negligenciou o ministério dos anjos. Now here's the way you can neglect the ministry of angels. Agora, veja como é que você pode negligenciar o ministério dos anjos. By letting the wrong thing come in your heart and out of your mouth. Deixando que a coisa errada entre no seu coração e saia pela sua boca. If the prophet would have been full of fear, Se o profeta ficasse cheio de medo and he would have said what the young servant e said, ele dissesse a mesma coisa que o rapaz disse: oh my Lord, what are we going to do now? meu Deus, o que nós vamos fazer agora? He would not have been delivered. Ele não teria sido livrado. Even though God wanted him delivered. Mesmo que Deus quisesse que ele fosse liberto. If you say, Se você disser, when God leads you to somewhere, quando Deus precisa de você em algum lugar, and this is what you say, e se você disser o seguinte: I cannot afford that. não tenho dinheiro para ir para lá. I cannot ever get these bills Não, paid off. jamais eu vou conseguir pagar as contas desse negócio. I'll never get rid of this sickness. Não, eu nunca vou conseguir ficar curado dessa And enfermidade. if you say that, Se você diz isso, your angels os teus anjos will step back, vão dar um passo para will trás, fold his vão hands, cruzar os seus braços and will not help e you. eles não vão te ajudar. You cannot allow Você não pode permitir anything to come out of your mouth que nada saia da sua boca that is not in the Word of God. que não esteja concordando com a palavra de Deus. God said Deus diz over in Psalms chapter 91, no Salmo 91, I don't care if war comes, famine comes, pestilence comes, eu não me importo se vier a guerra, se vier a fome, se vier a peste. look what God says, Veja o que Deus diz: 1,000 may fall at my side, 1000 podem cair ao meu lado and 10,000 at my right e hand, 10.000 à minha esquerda, but à it minha shall direita. not come nigh me. Mas eu não serei atingido. I don't care Eu não me importo if nobody in Brazil is getting a job. se ninguém no Brasil está empregado. It makes no difference. Não faz diferença nenhuma. If you confess the Word of Se God, você confessar a palavra de that Deus, my God shall supply all my que o needs, meu Deus vai suprir todas as minhas your necessidades, angels are going to work. os teus anjos vão começar a trabalhar. They're going out and finding you a E job. eles vão te ajudar a achar um trabalho para você. Hallelujah. Aleluia. God. Deus. Turn to Romans chapter 4. Abra ali em Romanos capítulo 4. I'll give you the last scripture Eu vou te dar mais uma escritura. because we're getting out of time. Yes. Galatians. We'll read Galatians chapter 3 first.
Nós vamos ler, antes de ler esse texto, vamos ler Gálatas capítulo 3. No, Romans chapter 4 first. Perdão, Romanos capítulo 4 primeiro. Vamos aqui. Romanos 4. What I'm going to do, O que nós vamos fazer? I'm going to look in the Bible. Eu vou olhar no que está escrito aqui na Bíblia. I'm going to see what God promised me. Eu vou ver o que Deus promete para mim na I'm palavra. not going to look around at my neighbor. Eu não vou ficar olhando para o meu vizinho. I'm not going to look at my other friend over here in another city. Eu não vou ficar olhando o que está acontecendo em outra I'm not cidade. going to even look to Bill Winston in the United States of E America. nem vou ficar olhando para o Bill Winston que mora ali nos Estados Unidos. No, 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 no. Não, 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 não. I'm going to look in the Word of God Eu vou olhar para a palavra de and Deus see what God promised e me. ver o que a palavra de Deus promete para mim. I'm going to put it in my mouth Vou colocar na minha boca, and it's going to go in my heart vai entrar no meu coração and come back out of my e mouth vai voltar e sair dos meus lábios, full of faith, cheia de and fé. the angels E os anjos are going to do what I've called vão them to do. cumprir aquilo que eu estou dizendo que seja Hallelujah. feito. Amém, aleluia. Look what it says in Romans chapter 4. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 4. Glory to God. Aleluia. Verse 16. Versículo 16. Therefore it is of faith that it might be by grace, that the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made thee a father of many nations, before whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things that be not as though they were. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Now, Agora, how faith works. como é que a fé reage, opera? God is a faith God. Deus é um Deus de fé. He calls things that be not as though they were. Ele chama aquelas coisas que não existem como se já existissem. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. In this building, Nesse prédio aqui, let's say in this building it is very hot. vamos imaginar que está muito quente aqui. And I want to cool it off because I have air conditioning. E eu quero refrescar o ambiente porque eu tenho ar-condicionado. I go over to something called a thermostat on E the wall. eu chego ali num lugarzinho chamado termostato ou termômetro. And I dial in 78 degrees E aí eu coloco ali para que esteja mais ou menos a 21 graus. or 75. Ou 21, whatever you 22 want. graus. Ou seja, quanto for a temperatura que você quer que esteja o ambiente. Now I dial it in, Aí eu marco ali no termostato. and now what happens, E aí o que acontece? it sends a signal to the air conditioning unit. Aquele termostato vai mandar um sinal para a unidade de ar-condicionado. And it says this: send some cool air in here. E aí o termostato vai estar dizendo: manda aqui um arzinho fresco para baixo. The air conditioning unit A unidade de ar-condicionado, responds by starting to work and send cool air. aí a unidade começa a responder funcionando, trazendo ar fresco. Now notice, Agora perceba, once it starts sending cool air, na hora que começa a enviar o ar frio, it starts sending cool air, and once it does, começa a mandar o ar frio, e quando ele começa a chegar, I sit down, eu me sento, I rest, descanso, because I have the thermostat set. porque eu já arrumei o termostato ali, o termômetro. Now, it's not cool yet, Ainda não está frio, but it's coming. mas vai ficar. I don't get back up Eu não tô vendo, cadê? and run over and turn the Eu thermostat não up and tenho que down. voltar lá e ficar cutucando o termostato para ele Nope. mudar. I Não. Eu volto aqui, I sit down. sento, Once I set the thermostat, eu já arrumei lá. and I rest. E aí eu descanso. I'm patient Eu tô aqui muito impaciente. because it's coming.
Porque, desculpe, eu estou paciente porque o ar fresco vai vir. Why? Por quê? It's coming. Tá chegando. I don't get afraid Eu não tô com medo because the thermostat set. porque o termostato já foi arrumado. It's coming. Já tá vindo. It's coming. Tá vindo. It's coming. Tá chegando. It's coming. Tá chegando. So now, Então, with you and I, com você e comigo, what we do, we speak. nós falamos. Thank God Obrigado, Senhor, my debts are paid off. porque as minhas dívidas já foram todas I'm pagas. debt free. Eu não tenho nenhuma dívida. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now I keep the thermostat set Agora, esse aqui é o termostato que está I sendo keep it set. regulado. Eu deixo ele regulado, because it sends a signal porque ele está enviando um sinal down to my heart para dentro do meu coração and it releases faith e está liberando a fé that moves the hand of God, que faz com que as coisas aconteçam. and now it's happening. E aí já está acontecendo. Thank God. E eu agradeço a I believe Deus. I've received my healing. Eu creio que recebi a minha cura. Thank God. Obrigada, Senhor, I believe I've received my deliverance. porque eu já creio que recebi a minha libertação. Thank God. Obrigada, Senhor, Wealth and riches are in my house. porque as riquezas e os bens estão dentro da minha casa. Thank God. Obrigada, Senhor, I'm increasing more and more, me and my porque children. estou me multiplicando cada vez mais, eu e os meus filhos. Keep it set. A minha língua diz: Don't get impatient. não fique impaciente. May not look like anything's happening right away, Pode até parecer que nada está acontecendo, but keep your tongue right. mas continue falando certo. Don't say, I don't think this is working. Não diga, eu acho que esse negócio não When vai you dar say certo. that, Quando você diz isso, The angels stop working, os anjos param de they trabalhar, cross their hands, fazem assim com os and braços they leave you where you are. e eles deixam aí onde você está. But when you say the word of God, Mas quando você diz a palavra de Deus, God backs his word. Deus então, ele ele se coloca atrás da palavra The dele. angels go to work, Os anjos vão funcionar, vão trabalhar bringing the word to pass in your life. e vão fazer com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Now, one more thing Agora, mais uma coisa, before I leave you tonight. antes de eu sair daqui nessa noite. I came through the military of the Air Force of the United Eu States. fui militar na Força Aérea Americana. I have a pilot's license, Eu tenho uma licença de ser piloto, commercial pilot's license. uma licença comercial. When I was beginning to learn to fly, E quando eu estava aprendendo a pilotar, we had little light airplanes nós tínhamos aviões pequenininhos, leves. with a propeller, Eles tinham aquela and they hélice, obrigada. did not go very high Eles não iam muito alto and did not go very fast e também não andavam muito rápido. because I was learning to fly. Porque naquela época a gente estava aprendendo a pilotar. But I had to fly by something called VFR. Mas eu tinha que voar obedecendo um negócio chamado VHR. It means Visual Flight Rules. Desculpa, VFR, que significa regras de voo visual. So now, I have to always see the ground wherever I fly. Então eu tinha que ver como é que era o lugar onde eu estava voando. I am not allowed to go in the clouds. Eu não podia entrar pelas nuvens I am not allowed to go above the clouds. e não podia também ir acima das nuvens. I must always see the ground Eu só podia estar numa posição em que eu podia ver o chão, everywhere I go. em todo lugar que eu fosse. But then Mas aí I graduated eu fui para um and nível maior I began to fly jets. e aí comecei a pilotar jets. And I became a fighter pilot. E aí me tornei um piloto de guerra. So now, Aí no longer VFR. eu não tinha mais que andar seguindo esse VFR. I went to something called IFR, E eu tinha que me guiar por uma coisa chamada IFR, which is Instrument Flight Rules. que eram regras de voo instrumental. So now, Então agora I use the instruments to fly. eu usava os instrumentos para me guiar enquanto eu pilotava. I always look at my instruments Eu sempre olhava para os meus instrumentos to find out where I am, para descobrir onde é que eu estava, because I fly high porque eu estava voando alto and I fly e fast. voando rápido. And sometimes E às vezes I'm in the clouds. eu estava
dentro das But I nuvens. have learned how to read my instruments. Mas então eu aprendi a ler os meus instrumentos. In the military, Ali no exército, they teach you, eles te ensinam always believe your instruments. que você sempre tem que crer nos seus instrumentos. No matter what you feel in your body, Não importa o que você esteja sentindo no seu corpo, the instruments become your law. os instrumentos se tornam uma lei para você. So now, Então, they made an experiment. eles fizeram uma experiência. They got some pilots who have never been trained in IFR. Eles pegaram uns pilotos que nunca tinham sido treinados nessa IFR. They only are trained in VFR. Eles só eram treinados com VFR. And they put them in the clouds. E eles colocaram esses pilotos nas nuvens. And every one of them, E cada um deles, if they did not have an instructor in the airplane se with eles them, não tivessem um instrutor dentro do avião junto com they would eles, have crashed. eles teriam acabado com o avião, Why? batido. Por quê? Why? Por quê? Because they believed their feelings and did not know how to stay and believe the instruments. Porque eles acreditavam nos seus sentimentos e não sabiam como acreditar no que diziam os instrumentos. Today, Hoje, you você are going through clouds. está passando pelas nuvens. This is your instrument. Este aqui é o seu instrumento. Whatever it says, Tudo aquilo que diz aqui, do it. faça. No matter what your body says, Não importa o que o seu corpo diz, no matter what your friend says, não importa o que os seus amigos digam, no matter what some unbeliever says, não importa o que alguém que é descrente diga, these are your instruments. estes são os teus instrumentos. Trust these, Confie and you neles will get to your e destination. você vai alcançar o seu destino. God bless you. I'll see you tomorrow. Deus te abençoe, nós nos vemos amanhã. What is a scripture that you're going to memorize? Qual é a palavra que você vai ler, vai repetir 10 vezes? Come on, let's say it together. Vamos dizer juntos. The O Lord Senhor vai me multiplicar a mim e aos meus filhos. Say it again. O Senhor vai me multiplicar a mim e aos meus filhos. Say it one time, louder. Mais uma vez bem alto. O Senhor vai me multiplicar a mim e aos meus filhos. Give the Lord a shout. Louve ao Senhor então, um grito de louvor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!